O meu ministério começou de uma maneira muito especial, mas muito dolorosa também. Quando eu gravei o meu primeiro disco, há 5, 6 anos atrás, era a realização de um sonho, né? Porque eu canto desde muito pequena, e desde muito pequena eu desejava gravar um disco. Eu sou da época do LP, né? Sou da época do LP, não sou tão novinha assim. E eu sempre sonhei em gravar, em cantar. Meu pai, cantor, envolvido com música na igreja, sempre cantando na igreja. E eu sempre sonhei, mas os anos se passaram e somente há 5, 6 anos atrás eu consegui realizar esse sonho. E eu estava muito feliz quando já tinha feito o CD já estava chegando. E um certo dia eu fui buscar o CD, vim buscar aqui em Maceió o CD, eu moro em Palmeira dos Índios, vim buscar aqui os CDs em Maceió, e eu estava tão feliz, era a realização de um sonho. Essa noite foi uma noite de sonhos, né? Falamos tanto de sonhos, e para mim era uma realização de um sonho, e eu e meu esposo tão felizes ali dentro daquele carro, e contando as vitórias, que bênção, e gostamos do CD, e vimos os CDs e tal. Mas quando nós estávamos chegando perto da nossa cidade, nós avistamos de longe, vimos que 2 pessoas estavam próximo à estrada, e Eufrates deu sinal, né? E avisando para aquelas pessoas não atravessarem tudo, e a gente ia devagar porque o carro estava cheio de CDs e tal. Mas quanto mais a gente se aproximava, mais aquelas 2 pessoas ameaçavam atravessar a rua. E aí a gente foi diminuindo a velocidade do carro normal, sem problema nenhum. E quando nós chegamos perto daquelas pessoas, uma delas ameaçou atravessar e aí voltou. E quando nós chegamos mais perto ainda, ele saiu correndo. E nós começamos a gritar: sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E começamos a gritar, clamar pelo sangue de Jesus. E quanto mais meu esposo desviava o carro, mais aquela pessoa ia em direção ao carro. Era uma coisa horrível. Quem já passou por acidente sabe do que eu estou falando. E nós atropelamos aquele rapaz. Ele estava totalmente embriagado. O nosso carro, né, ficou todo, a frente toda destruída. A cabeça do rapaz bateu no vidro do carro e ficou a marca da cabeça dele no carro. E eu gritava tanto, eu chorava tanto, porque faltavam 8 dias para o lançamento do meu primeiro CD. Eu estava ali com os CDs, com a realização de um sonho, e estava faltando só 8 dias para o show. Tinha um show montado, tudo organizado, e acontece um acidente desse. E aí o homem, nós batemos naquele homem, foi uma pancada horrível, é algo terrível, terrível, e ele caiu morto. E você sabe como é que é quando acontece acidente, né? Aparece gente de tudo quanto é lugar. E na mesma hora encheu de gente ali ao redor do corpo daquele rapaz. E foi aquela eu gritava muito, eu dizia: meu Deus, eu não acredito isso. Não acredito que isso está acontecendo com a gente. Mas naquela mesma hora, o meu esposo, sabe, ele não esperou a coisa esfriar. Ele desceu do carro. E naquele momento eu vi mais uma vez que homem de fé que ele é. E ele desceu do carro muito nervoso. E ele chegou lá, quando ele olhou, o homem estava morto. A multidão começou se afastar, porque viu que não tinha mais jeito. E quando Eufrates colocou a mão sobre aquele homem, ele disse apenas algumas palavras. Eu lembro ainda, como se fosse agora. Eu lembro que nós estávamos chorando, clamando ao Senhor. E eu lembro que Eufrates ajoelhou diante daquele homem e colocou a sua mão no peito daquele homem. Ele só disse algumas poucas palavras. Ele disse: em nome de Jesus, volte à vida agora, não morra. Em nome de Jesus, eu ordeno que você volte à vida. E aquele homem começou a respirar. Aplauda o Senhor Jesus. Queridos, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu nunca tinha visto o morto ressuscitar. Aquelas pessoas ficaram assustadas. Elas nunca tinham visto aquilo. O homem estava embriagado, a perna dele estava quebrada, a cabeça dele tinha um buraco. Ele tinha parado de respirar. E com aquela simples oração, aquele homem voltou à vida. E foi uma vitória tremenda. Mas o inimigo das nossas almas, o diabo, ele nunca
está satisfeito e ele nunca se dá por vencido. Ele já sabe que ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele sabe que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas ele é teimoso, ele fica insistindo. E como se não bastasse, quando nós olhamos ali depois do milagre tremendo, a perna do rapaz estava toda estilhaçada, como a gente fala, né? Como se fosse um osso de galinha quando a gente quebra. Estava uma coisa horrível, fratura exposta. E Deus enviou um servo dele ali no local para nos ajudar, prestar o socorro. E quando nós colocamos o rapaz no carro, ele exalava cachaça. Ele estava tão embriagado que ele parece que não estava sentindo nada. E o que aconteceu foi que quando chegou no hospital, o médico olhou, o médico que estava de plantão disse: olha, a perna dele não tem mais jeito. A gente vai cortar a perna dele. E aí nós entramos no desespero: Senhor, e agora esse homem vai ficar sem a perna, Senhor? E começamos a clamar e não, manda para Maceió, vamos para Maceió. E começamos a orar. Queridos, foi a noite mais terrível das nossas vidas. Nós choramos tanto, nós clamamos tanto ao Senhor. E a gente ficou sem vontade de dormir, sem vontade de comer. E muitos dias se passaram. E todos os dias Eufrates ligava para o hospital: e como é que ele está? Olha, a gente não tem notícia ainda, ele está estável e tal. E nós choramos muito. Mas naquela noite, quando nós dobramos o nosso joelho para orar na nossa cama, nós abrimos a palavra do Senhor. E a palavra que Deus nos trouxe foi: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós choramos muito naquela noite. Quando Deus nos trouxe aquela palavra: então amanhã virá o socorro. Um dia o socorro não veio. 2 dias o socorro ainda não veio. Passaram-se muitos dias. Mas depois de 1, 2 semanas, nós recebemos a notícia de que aquele rapaz tinha sido operado, que a perna dele estava perfeita e que ele não ia ficar com nenhuma sequela. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo tem durado o teu choro. Eu não sei se 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos. Eu quero dizer para você que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus trabalha com um tempo diferente do nosso. Às vezes o nosso choro dura mais que 1 noite. Mas eu quero dizer para você que Deus é fiel. E na hora certa Ele vai responder. Pode descansar no Senhor. Eu tenho provado dessa fidelidade do Senhor na minha vida. Tudo isso aqui que está acontecendo nessa noite é prova de que Deus é fiel. Deus é fiel. Não se preocupe. Mas Marilyn, eu já tenho chorado muito tempo. Nós choramos já há muito tempo também. Mas Deus nunca, jamais nos abandonou. E Ele é fiel com você. Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite dizendo: eu sei que Deus é fiel. E que na hora certa Ele vai atender a minha oração. Ele vai atender o meu clamor. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.